certo? Então, iniciei a gravação. Boa noite a todos. A gente vai iniciar agora, em comemoração ao Dia Internacional das Mulheres e Meninas na Ciência, em 2021, a nosso webinar Ela nos Games, Apostando na Ciência. Essa proposta de fazer esse encontro, de fazer essa palestra, ela está relacionada com a Mostra Educacional Gamer, Jogando com a Saúde Única, que é um projeto que a gente está dando início com essa palestra, com essas palestras de hoje. Esse projeto ele vai consistir numa amostra de jogos educacionais relacionados à saúde única, onde estudantes do ensino, final do ensino fundamental e do ensino médio, vão poder propor jogos, tanto jogos de tabuleiro quanto games, e esses jogos vão ser avaliados e a gente vai selecionar aqueles melhores jogos que vão poder ser contemplados, então, com uma bolsa de estudos para trabalhar junto aos pesquisadores que estão atuando na nossa proposta. E dentro desse projeto, a gente tem o objetivo de incentivar também as meninas, né? Incentivar as alunas, as estudantes a se engajarem nesse projeto, a apresentarem seus jogos, a participarem desse concurso, dessa amostra educacional. E visando, então, alcançar as meninas, a gente vem com essa palestra, né, com essas apresentações, marcando hoje o Dia Internacional das Mulheres e Meninas na Ciência. Além disso, é com muito prazer que a gente vai trazer o relato aqui da professora Lilian a respeito de um projeto anterior, né, que hoje faz um ano que a gente lançou oficialmente o blog Elas nas Ciências, que foi um blog construído por alunas do ensino médio, em um projeto junto com a gente, e a professora Lilian estava atuando na escola à frente dessas meninas, e ela vai compartilhar um pouco dessa experiência com a gente. Esse projeto, Elas na Ciência, ele fez parte de um projeto da Fiocruz, né, da Fiocruz Nacional, onde as diferentes unidades da Fiocruz lançaram propostas para trabalhar a inserção de meninas no mundo científico. E a nossa proposta aqui era levar essas estudantes a criarem criarem um blog, e nesse blog elas iriam abordar o tema da ciência feita por mulheres aqui em Campo Grande, né? Então, elas trazem no blog informações sobre as pesquisadoras que atuam em Campo Grande. Elas tiveram a oportunidade de entrevistar algumas pesquisadoras, né? Infelizmente, a pandemia fez com que a gente fizesse uma mudança de planos, mas o blog está em construção e a gente pretende continuar. Esse projeto anterior era intitulado Mulheres na Ciência, Passado, Presente e Futuro, um blog elaborado por meninas do ensino médio da Escola Estadual Professor Silvio Oliveira dos Santos, aqui de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Então, eu gostaria também de já registrar meu agradecimento aí à direção da escola, que sempre colaborou muito com nossos projetos e que a gente pretende continuar numa parceria aí para o futuro. Então, eu agora vou apresentar a primeira palestrante, que vai falar com vocês, falar conosco, que é a professora Lilian Andressa Oliveira Olegário. Ela possui graduação, licenciatura e bacharelado em Biologia pela Universidade Católica Dom Bosco, pós-graduação em Biotecnologia pela Universidade Federal de Lavras, pós-graduação em Mídias da Educação pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, e ela é aluna do programa de pós-graduação no ensino de ciências, fazendo, então, o seu mestrado, né? E eu quero registrar aqui que ela foi, então, quem acompanhou de perto as meninas aí do projeto Elas na Ciência, do blog. Tá bom? Então, Lilian, a palavra está com você. Boa apresentação. Olá, boa noite a todos. Gostaria de agradecer imensamente o convite, por estar participando e compartilhar dessa experiência que nós tivemos com as alunas da escola estadual, alunas do ensino médio, alunas de iniciação científica. E através dessa apresentação, eu vou compartilhar com vocês quais foram as metodologias que nós utilizamos, né,
aproveitando a temática da mostra e como que nós desenvolvemos esse projeto na escola estadual. Vou compartilhar agora a apresentação, tá? Carregou? Então, intitulamos... Carregou? Ótimo. Então, a gente intitulou essa palestra de hoje, Elas na Ciência, uma imersão no mundo das pesquisadoras de Mato Grosso do Sul com alunos do ensino médio da rede pública estadual. E como o Eduardo já havia se adiantado, né, esse projeto fez parte do edital do ano passado, de 2019, na realidade, né, da Fiocruz. E o nosso projeto foi intitulado Mulheres na Ciência, Passado, Presente e Futuro, um blog elaborado por meninas do ensino médio da Escola Estadual Professor Silvio Oliveira dos Santos, aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Né? A escola escolhida, a escola estadual, ela é situada ali na região do Aerorancho, no setor 7, uma escola de periferia, né? E é uma escola que vem se destacando ao longo dos anos pela estrutura física, pela estrutura de profissionais que ali executam seu trabalho. E essa parceria junto com a Fiocruz surgiu da iniciativa dos pesquisadores, né? Inclusive o Eduardo estava junto, que foi um Genetic Day, né? E a partir desse momento, então, nós estabelecemos essa parceria. A escola ela já tem um clube de ciências, né? Ela se destaca por alguns projetos já que vem dando certo, uma estrutura bem elaborada de laboratórios de tecnologia, laboratórios de ciências, química e física, né? Que nos possibilita a produção desses projetos com êxito. E aí, para compor o nosso projeto, nós selecionamos 4 meninas do ensino médio. Na data, elas estavam no 3º ano do ensino médio, né? A Ana Carlane, a Tamires, a Natália e a Débora, alunas que faziam parte da nossa escola. Hoje elas já concluíram o ensino médio. E a equipe foi formada, então, pelas alunas, como eu já havia dito, pela grande contribuição da direção da escola, eu como professora mediadora, né, e o professor Welker também como professor mediador, juntamente com a coordenação da Fiocruz Mato Grosso do Sul, coordenado pela Gislaine e pelo Eduardo e os demais componentes. E qual que era o objetivo desse projeto? Né? O objetivo desse projeto era identificar as pesquisadoras aqui de Mato Grosso do Sul, quais eram essas pesquisadoras, né? Então, primeiramente, as meninas fizeram um levantamento documental e estatístico, de quem eram essas pesquisadoras, em que instituições elas estavam lotadas, né? Quantas eram, e que instituições que nós resolvemos colocar na nossa pesquisa. Entre essas instituições, nós utilizamos a Universidade Federal, a Universidade Católica, a UEMS e a Uniderp também, tá? E o intuito maior, né, desse projeto era investigar a carreira científica e o fazer da ciência, a motivação e inspiração dessas pesquisadoras, como desenvolveu, como que foi o trajeto da carreira delas, né? Se há existências, se elas detectam existências de entraves na participação da mulher na ciência, a desigualdade de gênero no exercício da atividade científica, né? Então, dentre as principais objetivos que a gente tinha, os principais objetivos eram esses, né? Investigar quais eram essas dúvidas, né? E essas nossas alunas, eu queria deixar bem claro aqui, que, assim, eu vejo hoje, né, quão gratificante foi, porque para elas era muito inovador elas terem esse contato da escola pública de uma periferia, né,
com pesquisadoras de instituições. Tá? Então, era notável, todas as vezes que a gente mantinha contato com alguma das pesquisadoras, a admiração que elas tinham, né, a observação que elas faziam em relação ao trajeto que elas trilharam, né, para chegar onde elas estavam. Assim, esse contato da ciência, né, entre mulheres, principalmente, que era o nosso objetivo, incentivar essas meninas, né, a fazer ciência, a descobrir esse mundo que para elas até então era desconhecido, né, como que elas conseguiam chegar até lá. E eu acho que esse objetivo foi alcançado assim, pelo momento que a gente começou a observar a relação que elas tinham. E para que esse projeto nós, então, como produto, né, principal, foi estabelecida a criação de um blog, né, juntamente com a minha orientação, com a orientação do Eduardo e do professor Welker, nós criamos, então, um blog. Né? E nesse blog a gente dividiu entre as estatísticas que foram levantadas, quem eram as pesquisadoras inicialmente que a gente escolheu para entrevistar, né? Então, fez um levantamento através, principalmente por meio do currículo Lattes dessas pesquisadoras, né? E depois nós fomos a fundo saber quem realmente eram elas, né? E aí, através do blog, nós também lançávamos também atualidades sobre as mulheres na ciência, né? Pesquisas inovadoras que estavam sendo lançadas, os percursos do nosso projeto também estavam sendo descritos ali, e equipe, galeria de mídias que a gente ia publicando ao longo do desenvolvimento do projeto. Não estava previsto, porém, né, nós tivemos um bom material e também montamos um perfil no Instagram, né, que as meninas, elas mesmas sugeriram, né, em uma das reuniões que a gente tinha. Nós tínhamos reuniões assim periodicamente, inclusive eu agradeço as meninas, as outras pesquisadoras, a Glaucia, a Alexandra, a Zoraide, né, se eu esquecer de alguém, me desculpa, que sempre disponibilizavam o tempo delas para ir até a unidade escolar. Né? Nossa escola ali no Rancho, as pesquisadoras iam, elas tinham prazer de ir lá conversar com as meninas, trocar ideias, e essa ideia do Instagram foi uma ideia de uma dessas nossas reuniões, né? Porque, assim, as meninas muito dinâmicas, né, muito criativas, e aí elas falaram, por que a gente não monta o Instagram? Porque a gente pode trabalhar com mais recursos que não tem no blog. Né? Então, esse foi uma das estratégias que a gente utilizou também para divulgação. E aí, como que nós executamos esse projeto? Através de entrevistas, de um roteiro já estruturado, né? Envolvendo os blocos de pesquisa, de perguntas. E aí, como o nosso projeto ele começou a ser desenvolvido no final de 2019, início de 2020, né, nós não havíamos ainda a situação da pandemia. Então, foi possível realizar entrevistas com as pesquisadoras da Fiocruz. Né? Então, as meninas desenvolveram as perguntas do roteiro, já estruturado, e nós fizemos fotografias e vídeos em relação a isso. E dessa relação dos vídeos, nós conseguimos montar um documentário, né, intercalando as respostas das pesquisadoras, e esse documentário está anexado, né, no YouTube, um documentário, inclusive, que nós utilizamos para o lançamento do blog, um documentário que reúne as questões mais em destaque, né, e que essas pesquisadoras da Fiocruz Mato Grosso do Sul responderam para a gente. Infelizmente, né, por conta da pandemia, nós não conseguimos continuar esse trabalho de forma presencial, mas esse trabalho ele foi executado por meio de vídeos. Né? As meninas fizeram a gravação dos vídeos e esses vídeos foram disponibilizados para outras pesquisadoras de outras instituições. Então, através das perguntas do roteiro por vídeo, elas nos enviavam as respostas por e-mail, né? O que facilitou para a gente ter um maior número de entrevistas para anexar no nosso blog. Né? E aí, o lançamento do blog, ele aconteceu em fevereiro de 2020, na Câmara Municipal de Campo Grande, né? Foi um evento, inclusive, hoje está fazendo um ano, né? Que esse evento aconteceu, foi um evento muito bacana, né? Assim, as meninas empolgadas, porque nunca haviam participado de uma solenidade que elas estavam promovendo, né? Elas foram as pesquisadoras desse projeto,
E aí nós conseguimos essa parceria, né, com o vereador Otávio Tradi, que inclusive nos honrou com uma moção de congratulações, destacando a presença da mulher na ciência. Então, nesse dia foi o lançamento do blog na Câmara, as meninas puderam levar familiares, o pessoal da escola esteve presente, a equipe pedagógica da escola, os pesquisadores da Fiocruz. Então, foi um dia bem marcante para elas, né? Então, aqui, a moção de congratulações da Câmara dos Vereadores, né, que foi a pedido do vereador Otávio Tradi, em relação ao desenvolvimento desse projeto, que para nós foi um grande privilégio participar. E no mês posterior, né, ainda em comemoração não só ao Dia das Meninas e Mulheres na Ciência, mas também em relação ao Dia das Mulheres, que o mês de março, considerado o mês, né, das mulheres, nós fizemos o lançamento do blog na nossa escola, né, na Escola Estadual Professor Silvio Oliveira dos Santos, em que as meninas também puderam compartilhar daquilo que elas estavam realizando, e a equipe também da Fiocruz esteve presente conosco. Tá? Eu gostaria de destacar a importância desse projeto, né, que ele ainda não foi finalizado, né? Nós tivemos um entrave por conta da pandemia, e o sucesso que ele foi. Eu, como professora mediadora, que tive contato assim, direto com as meninas, eu vejo as vantagens de nós termos colocado essas alunas em contato direto, né, com essas instituições de pesquisa, desenvolvendo um olhar, né, diferenciado, um olhar em que eu acredito que elas nunca tiveram esse contato, né, da escola pública, de uma escola de periferia, conseguir se aproximar dessas pesquisadoras, né, descobrir qual a sua história, qual a sua trajetória, de que forma que elas conseguiram alcançar os méritos, né, quais as pesquisas que vêm sendo realizadas por elas. E nosso enfoque assim, é aproximar, né, conscientizar essas meninas desse engajamento e tentar mostrar para elas que, em meio às dificuldades que nós descobrimos nas entrevistas, né, a dificuldade das mulheres hoje ainda fazerem ciência, por mais que nós sabemos que há muitas como eu posso dizer, muita coisa já mudou, né? Muitas mulheres hoje estão em destaque, mas mesmo assim, através dessas pesquisas, nós observamos que ainda há desigualdade, né, entre mulher fazer ciência e o homem fazer ciência. Lógico, bem menos, né, mas nós conseguimos observar algumas coisas, as dificuldades que as mulheres têm em relação às suas responsabilidades, né? Então, assim, essa coragem de fazer ciência hoje no mundo atual. Então, eu acho que o objetivo ele vem sendo alcançado com êxito, que é realmente enganjar essas meninas a fazerem ciência, despertar nelas esse mundo da ciência. Bom, agradeço a minha participação aqui, estou disponível se alguém tiver alguma pergunta para fazer. Obrigado, Lília. Vamos deixar para as possíveis perguntas para o final, né? A gente faz a apresentação de todo mundo. E eu queria agradecer, então, a participação da Lília, não só aqui no nosso evento, mas durante toda a execução do projeto, né? Ela nunca faltou ao chamado, né? Toda vez que a gente convocava para alguma situação, ela sempre muito participativa, muito proativa, ligada nas meninas, ligada no projeto. Então, Lília, com certeza, a sua participação no projeto ela foi fundamental. Então, queria agradecer publicamente todo o seu empenho, seu esforço e dizer que eu espero poder contar com você nas nossas próximas empreitadas. Tá bom? Parabéns e obrigado. Obrigada a você, Eduardo. E achei interessante, né, a Lilian ter destacado na fala dela a questão da moção que foi levantada a favor das meninas, em congratulação às meninas e ao projeto, tendo em vista o impacto que isso gerou nelas, né? Não só por estar desenvolvendo um projeto, mas o reconhecimento público vindo da Câmara dos
vereadores, foi uma coisa que as meninas estavam vibrando de emoção. O dia que elas ficaram sabendo da moção, o dia que teve a sessão lá, que elas estavam presentes na sessão quando o vereador propôs a moção, né? Estava todo mundo muito satisfeito, muito feliz. E foi bom fazer parte disso e poder proporcionar isso para elas. Eu vou chamar agora, então, a nossa próxima palestrante, que é a Stephanie. É só um pouquinho que o negócio travou aqui. Então, Stephanie está na área. Estou. Tá, né? Então, só para registrar, nós estamos no momento com 37 participantes, né? E para quem entrou depois, esse evento é um evento que marca não só a comemoração do Dia Internacional das Mulheres e Meninas na Ciência, como é um evento que está marcando o início de um novo projeto da Fiocruz, em parceria com a Uniderp, que é o projeto para o desenvolvimento de jogos relacionados à saúde única. Tá? Então, é por isso que a gente trouxe essa temática para o nosso webinar, para poder divulgar, então, o início desse projeto. E hoje o nosso evento é para estimular a participação de meninas. O projeto ele é aberto para meninas e meninos, né, alunas e alunos, mas hoje, como é o Dia Internacional das Mulheres e Meninas na Ciência, nosso objetivo é estimular a participação de meninas junto aos pesquisadores e pesquisadoras da Fiocruz. Tá? Então, agora, com a palavra, nós teremos a professora doutora Stephanie Caroline Bezerra da Cruz. Ela é pós-doutoranda na Universidade Uniderp, doutora em Meio Ambiente e Desenvolvimento Regional e mestre em Produção e Gestão Agroindustrial. Ela é especialista em biotecnologia e em educação científica. Ela é professora de biologia na rede estadual do ensino de Mato Grosso do Sul, né? E ela está junto comigo nesse projeto dos jogos, né? Ela foi a grande motivadora desse projeto. Quando saiu o edital no CNPq, ela falou: Eduardo, eu acho que a gente pode tentar, o que você acha? Eu falei: vamos embora. Né? O pós-doc dela é na área de jogos, a influência dos jogos, e ela vai falar um pouco disso aqui com vocês. Tá bom? Stephanie, obrigado pela participação, por estar aqui conosco, e boa apresentação. Obrigada. Boa noite a todos. Eu vou carregar aqui minha apresentação. Já agradeço a participação de todos. O tema da minha palestra hoje com vocês, da nossa conversa, é sobre conhecimento gamificado, o uso de jogos como ferramenta no processo de ensino-aprendizagem. Como o professor Eduardo já falou, sou bióloga formada pela Uniderp e atualmente sou professora do Estado, mas estou como assessora pedagógica no órgão central, né, na sede. Bom, não é novidade que nós vivemos uma nova realidade, né? Um mundo complexo, com novas tecnologias. Isso reflete em todos os ambientes em que se tem uma proposta educativa, né? Seja na sala de aula, no ambiente formal, seja no momento de ensino não formal, seja numa formação continuada de professores, de profissionais. Temos sempre temas complexos, habilidades socioemocionais para trabalhar e temas que se apresentam com interdisciplinariedades e transdisciplinariedades. Então, nesse momento, eu vou estar falando com vocês sobre uma estratégia, né, que são o uso de jogos, para que a gente consiga fazer tudo isso que a gente se propõe quando pensa numa prática educativa. Diante de todo esse contexto, surgem as metodologias ativas, né? Como metodologia ativa, a gente pode definir que são todas aquelas estratégias que podem potencializar as ações de ensino e aprendizagem, por meio do envolvimento dos estudantes. Lembrando que quando é uma metodologia ativa, esses estudantes eles não são mais espectadores, mas eles são atores, participantes do processo de aprendizagem. Para mim, está repetindo o som. Para vocês, está tudo ok? Eu estou me ouvindo. Microfones que estão abertos. Está dando eco. Isso. Eu acho que tem microfone aberto. Ah, tá. Então, para mim está dando isso também. Tá, eu vou continuar. Tá, para mim parou. Então, nesse processo, como metodologia ativa,
todo o papel do estudante é como um ator. Então, ele não é mais um receptor ou um espectador. E aqui a gente tem um conjunto dessas metodologias ativas que são mais conhecidas, seja aprendizagem por projetos, ensino por investigação, sala de aula invertida, e nesse conjunto também entra a gamificação e o uso de jogos. Em relação a todo esse conjunto de atividades, de metodologias, a gamificação e o uso de jogos se diferencia pelo fato de que, nesse momento, o estudante ele vai estar numa uma atividade mais lúdica, mais prazerosa e um pouco de distanciamento, que depois a gente vai ver das situações, isso faz com que ele se entregue melhor e seja mais participativo. Então, durante uma partida, né, aquele que está aprendendo, ele se coloca como um jogador. E nesse momento, como um jogador, ele apresenta mais persistência, ousadia, atenção nos detalhes, ele precisa ser criativo para solucionar os problemas que se apresentam no jogo e, na maioria das vezes, ele precisa trabalhar em equipe. E essas habilidades, elas são desejadas tanto no ambiente formal, como uma sala de aula, quanto informações, em qualquer prática educativa, e também no convívio com a sociedade nesse mundo moderno, globalizado e complexo. Então, a gente pode sintetizar que, para que ele chegue nesse momento como jogador, ali naquele momento do jogo, ele vai desenvolver a inteligência, a personalidade, ele vai desenvolver a sensibilidade, a estima e a amizade, porque ele vai estar ali ampliando seus contatos sociais com seus colegas, ele vai estar mais motivado por todos os elementos que estão envolvidos no jogo, e ele vai precisar utilizar a sua criatividade para resolver aquelas situações que se apresentam ali para ele dentro do jogo. Então, a gente vai falar um pouco mais sobre como que isso pode ser feito dentro do ambiente de ensino e aprendizagem. A primeira coisa que a gente costuma ouvir, né, que de onde vem essa novidade, né? Bom, será que é uma novidade mesmo na educação, né? Então, a gente traz aqui um que é apresentado por essas autoras, né, que a gente pensa para, elas colocam para a gente refletir. Apesar de ser um termo utilizado mais recentemente, a gamificação, o gamification, já vem sendo utilizada por professores ao longo do ensino tradicional, né? Como exemplo, a gente tem aqui o quadro de estrelinhas, né? Todo mundo deve lembrar lá da educação infantil, do ensino fundamental, que você tem lá o quadro de estrelinha, né? Se eu me comportei bem, eu ganhei uma estrelinha. Se eu não me comportar bem, eu não ganho uma estrelinha. Então, aqui, ó, a gente já tem a presença da gamificação no ambiente de educação. Aqui, o educador já utilizou elementos de jogos para desenvolver um comportamento, uma atitude, um valor nos seus estudantes. Outro exemplo de gamificação que também já é usado, mesmo que inconsciente pelos educadores, é o ditado, onde você tem diversos níveis. Então, nos primeiros anos, né, você começa com um ditado com palavras mais fáceis, né, menos complexas, e vai evoluindo de nível até que o estudante consiga fazer esse ditado com palavras mais complexas. Então, não é uma novidade, né? O que a gente está reformando, né? E trazendo isso para uma nova realidade, que é o que nós vemos no mundo moderno hoje. Um ponto importante para destacar também é a diferenciação entre uso de jogos e gamificação. Quando a gente fala uso de jogos, a gente está falando em utilizar toda a estrutura do jogo. Então, eu tenho cartas, eu tenho dados, eu tenho peões, eu tenho tabuleiro. Então, eu uso tudo isso e fica bem claro para o jogador, para quem está participando da atividade, que aquilo ali é um jogo. Então, é uma atividade voluntária, é temporária, tem uma orientação própria, tem um mundo próprio, uma atmosfera própria. Todo jogo tem regras, objetivos e tem o chamado círculo mágico. O que seria esse círculo mágico? Esse círculo mágico é conhecido
no tempo da gamificação, como aquele ambiente, uma atmosfera que quando a pessoa vai jogar, o jogador se vê naquele lugar, ele tem um distanciamento da realidade e ele se coloca naquele momento do jogo, né? Por exemplo, é comum nos jogos de RPG. A pessoa está ali naquele momento, né? Então, aquilo é chamado de círculo mágico, um jogo de cartas, onde se reúne em volta de uma mesa. Aquela mesa é considerada um círculo mágico, né? Aquele momento, um tabuleiro. Então, tem todo um lugar, né? Mesmo pode ser imaginário ou um lugar fixo, como um tabuleiro, em que vale apenas as regras e os objetivos do jogo, ter um distanciamento do seu cotidiano. Já a gamificação é quando eu uso alguns elementos ou algumas técnicas de design de jogos em outros contextos. Pode ser contexto comercial, contexto de saúde e até o educacional, como a gente está trabalhando agora nessa palestra. No entanto, pode ser que não fique claro logo de cara para quem está participando da atividade que isso seja um jogo, ou que o resultado final vai ser um jogo completo. Porém, tanto o uso de jogos quanto a gamificação, pensando como uma ferramenta de aprendizagem, os dois, o resultado da utilização dos dois sempre vai depender da intenção do educador ou do professor. Então, quando o professor ele faz o planejamento dessa atividade e ele pensa utilizar isso como ferramenta de aprendizagem, o jeito que ele planeja é o que vai fazer com que toda a mecânica e a dinâmica e o comportamento durante essas atividades se torne realmente em aprendizado para quem está jogando. Por isso, alguns pontos são importantes nesse momento. Primeiro, que quando eu utilizo o jogo dentro de uma atividade pedagógica, tem que estar bem claro que essa atividade pedagógica é concebida pelo educador para promover aprendizagens específicas. Então, não se pode trazer o jogo ou gamificar uma atividade sem se pensar aonde eu quero chegar, que aprendizagem eu quero desenvolver. Além disso, tem que ter muito foco na parte do planejamento, porque é no planejamento que se define quais são os objetivos que eu vou atingir com a utilização desse jogo. Então, é importante ter uma intenção pedagógica bem clara, porque senão fica o jogo apenas pelo jogo, um momento de diversão, ou um jogo que acaba virando uma brincadeira, sem objetivo, sem uma regra clara definida. Então, é importante um momento de planejamento. Visto isso, vamos ver agora algumas coisas sobre alguns pontos sobre primeiro o uso de jogos e depois sobre gamificação. Bom, a gente já viu que os jogos eles têm grande potencial pedagógico e eles podem se tornar objetos de aprendizagem, não só na sala de aula, na educação básica, na educação infantil, no ensino superior, mas também no momento de formação de profissionais. Pode ser professores, profissionais de saúde, profissionais de educação ambiental, por exemplo. Utilizando jogos, eu permito que esse estudante que vai estar no papel de jogador, ele teste os seus conhecimentos e ele formule hipóteses para resolver aquelas situações que se propõem dentro do jogo de uma forma lúdica. Então, pode ser que no jogo seja apresentado para ele a mesma situação que ele viveria no seu cotidiano, mas por ele estar naquele círculo mágico, naquela situação lúdica, ele consegue ter o distanciamento suficiente para testar os seus conhecimentos, aprender com os acertos e aprender com os erros, testar as suas hipóteses e conseguir aprender aquele valor, aquela atitude para utilizá-la para além do jogo. Só que o jogo utilizado ele precisa ter um objetivo, ele precisa ter bem definido qual é o conteúdo que eu vou estar trabalhando com esse jogo nesse momento. Eu preciso definir a dinâmica, né? E tem que ser uma dinâmica adequada ao tempo que esse jogador tem para participar da atividade. O jogo ele tem que ter regras bem definidas e ele pode ter um círculo mágico mais físico
ou mais sensorial ou mais imaginário. Eu vou apresentar agora para vocês 2 exemplos de jogos que estão disponíveis na plataforma Educapes. Bom, eu não sei se todos conhecem essa plataforma, né? É uma plataforma muito interessante. Ela tem diversos recursos que se classificam dentro dos recursos educacionais abertos, né? Parecido com a questão do domínio público. E lá tem vários jogos, eu trouxe aqui 2 exemplos, de 2 jogos educacionais. Nesse jogo, chamado Qual é o Elemento, por exemplo, é um jogo do tipo jogo de cartas. Está definido o conteúdo que vai ser trabalhado, que é a tabela periódica, elementos químicos e suas substâncias. Você tem uma dinâmica definida, onde cada equipe escolhe 4 envelopes, nos envelopes você tem as cartas têm o elemento, né, algumas dicas dos elementos, você tem as regras do jogo, quem pontua, quem não pontua, você não tem exatamente um círculo mágico, pode ser uma mesa onde eles vão se reunir, né, então você não tem um círculo mágico fixo, mas você tem algo mais no imaginário que vai se concretizar quando os jogadores se utilizarem. Então, é um jogo e a pessoa, quando ela vai participar, ela tem noção que é um jogo. É diferente da gamificação, a gente vai ver mais para frente. É um jogo bem interessante. Tem aqui as cartas. Vamos para o próximo. Esse outro exemplo de jogo educacional, que também está na plataforma Educapes, é o Batalha Cerebral. É um jogo chamado jogo de tabuleiro, né? Então, aqui a gente tem como é o tabuleiro. Ele tem um objetivo pedagógico, didático bem definido também, que é desenvolver conhecimento sobre o sistema nervoso, mas de uma forma prazerosa. Então, quais são os conteúdos? O sistema nervoso e as áreas do cérebro responsáveis por algumas ações, né? Por algumas sensações. Então, a dinâmica do jogo ela é semelhante à batalha naval, então nem sempre a gente precisa criar um jogo novo. A gente pode se espelhar em algo que já seja comum na vida do estudante, para a gente criar algo em cima e trabalhar o conteúdo que a gente precisa. Então, aqui, semelhante ao jogo da batalha naval, quando o estudante acerta, coloca-se o símbolo do cérebro no quadrante. Quando ele erra, coloca-se o marcador de perigo, né? Quando o jogador completa 3 marcadores, ele pode substituir por um marcador maior. Ganha o jogo quem atingiu 50 pontos primeiro. E você tem o círculo mágico bem estabelecido, que é o tabuleiro. Bom, esses 2 exemplos foram exemplos de uso de jogos, né? Então, você tem toda uma estrutura completa de jogos, você tem o tabuleiro mágico, você tem cartas, você tem o círculo mágico, você tem o tabuleiro, você tem regras, tudo isso junto, e um jogo de forma bem clara para quem está participando da atividade. Na gamificação, pode ser que nem sempre esteja bem claro para quem está participando que aquilo contém pontos de jogos, né? Alguns pontos de jogos. Esses pontos nós chamamos de elementos. Então, quando a gente gamifica alguma coisa, é quando a gente usa elementos, design de jogos, mas em outros contextos. Não é necessário utilizar todos os elementos. Muitas vezes a gente utiliza um ou outro elemento, e isso já é o suficiente para motivar o estudante a participar da atividade pedagógica. E o que são esses elementos? Nós temos a criação de personagens ou avatares, a gente tem desafios em diferentes níveis, então quando ele completa um nível, ele sobe para outro nível. Você pode ter um ranking, né, semelhante ao painel lá de estrelinhas, né? Você sabe onde você está, onde seu colega está, eu estou acima, eu estou atrás do meu colega, onde que eu estou. Você tem a questão dos prêmios e das pontuações, e você tem a questão das medalhas, aqueles símbolos que a gente ganha, né? As badges.
Então, gamificar é utilizar algum desses itens, não precisa ser todos, não precisa ser apenas um, mas utilizar algum desses itens junto com o design de jogos em outros contextos. E o que seria design de jogos? Bom, design é tudo que está dentro da mecânica, da dinâmica e da estética de um jogo. E isso inclui a ludicidade, que está presente nos jogos, inclui ter regras e ter metas, e inclui estímulos sensoriais, desafios e a sensação de controle. Então, isso é muito importante, porque é nessa sensação de desafio e de controle que o jogador se sente motivado a testar a sua hipótese de solução para aqueles problemas. Vocês podem ver que é bem parecido com o jogo em si, a diferença é que ele está em outros contextos. Vou dar 2 exemplos de outro contexto e a gente entra na parte educacional. Um exemplo de atividade comercial gamificada, que às vezes a gente nem percebe e a gente está participando, é o sistema de milhas aéreas, né? Nesse caso aqui, ó, você tem o ganho de pontos conforme você utiliza, você tem diferentes medalhas ó, e níveis, então eu tenho básico, do básico eu vou para o topázio, se eu ganhar mais pontos eu vou para o safira, se eu ganhar mais pontos eu vou para o diamante, eu tenho benefícios conforme eu vou avançando. Então esse é um exemplo de gamificação numa atividade comercial. Deixa eu baixar o aplicativo da Twitch. Nesse outro exemplo, a gente tem a gamificação de um aplicativo voltado para a saúde, né? Essa empresa aqui é o aplicativo da Nike, bem conhecido, e ele tem alguns elementos de gamificação. Então, você tem um registro da sua atividade, com o tempo, distância, você tem um desafio, você tem recordes, você ganha uma medalhinha toda vez que você faz uma conquista, um recorde, e você tem um ranking, onde você vê quem está na sua frente, quem fez mais atividade que você, se você fez uma atividade que os seus colegas. Então, esse é um outro exemplo de como alguns elementos de jogos é utilizado em outra atividade. E às vezes a gente utiliza o aplicativo, participa daquela atividade, a gente se sente motivado para participar e a gente não percebe que ali tem um jogo. E na parte educacional, né? Aqui é algum exemplo que a gente não tem um jogo em si, é relacionado com o cotidiano, mas você tem os elementos, você tem o avatar no final, você tem a estrelinha como recompensa, você tem cada nível, você na segunda é o primeiro nível, na terceira, então se ele completou todos os níveis, o avatar dele vai ficar verdinho. Esse é um exemplo. Então, como que eu gamifico uma aula? Um exemplo, né? Aqui a gente vai dar um exemplo. Você pode pegar o conteúdo que você quer passar para esse estudante, né? Que esse estudante apreenda, e transformar esse conteúdo numa narrativa, porque dentro da gamificação, a narrativa é importante, ela cria uma história, né? E você dividir esse conteúdo, essa história, em diferentes fases, né? Então, você... Oi. 2 minutinhos. Tá bom, estou terminando. Você vai dividir esse conteúdo em fases e conforme ele for aprendendo e avançando nessas fases, ele vai passando para outras e recebendo a recompensa. Você cria diferentes desafios a serem alcançados. E é importante que quando ele aprenda e evolua, ele receba os pontos. E, da mesma forma, se ele não conseguiu aprender aquele conteúdo, aquela parte, aquela fase, ele pode retirar pontos, ou dependendo de como você planejar, pode retirar vidas, né? Que tá muito na moda. Mas é importante que sempre se tenha em mente que todas as tarefas envolvidas nessa atividade gamificada, ela seja relacionada à resolução dos problemas do conteúdo ou da disciplina que você quer ensinar. E, além disso, é importante que o aluno, quanto jogador, ele tenha a possibilidade de assumir um personagem, escolher o perfil que ele quer desempenhar no jogo, de acordo com o seu perfil pessoal.
Então, é importante sempre pensar que você tem diferentes perfis de estudantes, diferentes perfis de jogadores. Você vai ter aquele mais competidor, o explorador, ou aquele mais reservado, mais conservador. E aqui algumas ideias, né, para também gamificar. Então, os estudantes, eles podem criar um produto através do jogo, eles podem criar o jogo, eles podem fazer uma simulação da atividade que eles vivenciam no seu cotidiano, e o jogo também pode ser um ponto de partida, né? Então, o jogo ou uma dinâmica gamificada, ela pode ser um ponto de partida para gerar debates sobre um determinado tema. Bom, era sobre isso, né, a minha palestra. Fica aí o meu contato para quem quiser discutir mais sobre o assunto. Muito obrigada. Ok, Stephanie, obrigado pela apresentação. Muito bom te ouvir, muito bom ter gravado tudo que você falou. Né? E aí a gente vai partir. Hã? Que bom que gostaram. Sim. Eu vou partir agora para a nossa terceira convidada desta noite, a professora Maria Letícia. Maria Letícia Barbosa Pereira Mota. Ela é mestre em Biologia Animal pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, graduada em Ciências Biológicas pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Ela tem experiência na área de parasitologia, com ênfase em protoparasitologia animal. Ela é professora da rede pública, né, do estado de Mato Grosso do Sul. E ela vai falar um pouco da experiência dela em sala de aula com aplicação de jogos no ensino de ciências ou biologia, agora eu não estou certo, acho que é biologia, né? Bom, boa noite, pessoal. Obrigada também pelo convite, estou muito honrada de estar participando aqui com vocês. Amei as duas primeiras palestras, foram... Pode falar, professor. Eu esqueci de comentar, pessoal, quem entrou depois, tem um link para ser acessado, para registrar a presença no evento, para a gente poder fazer a certificação, né? Então, todo mundo, durante a palestra, ou assim que terminar, por favor, entrem lá no link. Ô, Regi! Oi? Tem que desligar o microfone, a Elizabeth fala... Bom, desligou. Então, tá bom. Então, desculpe ter interrompido, a palavra é sua e obrigado por ter aceitado o nosso convite. Imagina. Eu fui convidada, então, para dar relato de experiência, porque por diversas vezes já trabalhei com gamificação em sala de aula, então eu fiz um resumo da última experiência, mas também posso passar para vocês que desde 98, eu estando em sala de aula, eu tenho muitos e diversos tipos de experiências diferentes com gamificação. Desde sala de tecnologia até revisão de conteúdo com forca. Então, eu fazia as perguntas e ia fazendo uma brincadeira de forca no quadro, de uma maneira a tornar mais divertida essa fase de revisão de conteúdo, né? Mais leve para fazer essa revisão. Então, eu vou abrir aqui o slide que eu preparei para vocês. E como o termo, né, do convite foi o uso dos jogos em ciências, eu mantive o termo inicial. Né? O professor já me apresentou, né? Eu estou desde 98 na rede estadual, na rede pública, já dei aula também nas universidades, na Universidade Federal, escola particular. Então, a experiência é bem vasta e qualquer dúvida podem perguntar. Eu coloquei como slide inicial essa pirâmide de aprendizagem de William Glasser. Por quê? Porque nessa pirâmide a gente pode observar a forma com que o aprendizado é construído. E, fundamentalmente, aqui a base,
vocês observam que 95% do aprendizado ele é eficiente quando o aluno consegue praticar o que ele está aprendendo. De que maneira? Explicando, resumindo, estruturando, definindo, generalizando, elaborando e ilustrando. Isso é a base da gamificação, tá? Então, eu, por exemplo, que desde a minha infância eu tive um aprendizado construtivista, eu tenho como uma base fundamental da minha formação o construtivismo. Então, eu acho que automaticamente ou empiricamente, eu acredito que é fundamental as pessoas terem essa experiência de conseguir conversar, de conseguir debater, de conseguir explicar para o colega, entendeu? Trocar ideias. E a gamificação, além de fazer tudo isso, tem o lúdico, que torna isso visual, né? E na área da ciência, da biologia, para mim isso é essencial, é fundamental. O visual é o que demonstra realmente quase como se você, mesmo que a escola não tenha laboratórios, você tem a prática ilustrada, certo? Então, essa pirâmide eu trouxe só para demonstrar a fundamentação do porquê a gamificação nas escolas é interessante. Então, voltando ao relato de experiência, eu acredito que o fundamental, a Stephanie já explanou perfeitamente como fazer. Então, como eu fiz? Eu apresentei o conteúdo, certo? Tanto com aula expositiva ou com seminários entre os próprios alunos. Quando é seminário, o grupo já estava dividido. Quando é aula expositiva, eu dividi depois os grupos. E desses grupos, eu deixei que eles escolhessem o tipo de jogos que eles queriam aplicar. Por exemplo, se fosse tabuleiro, se fosse quiz, se fosse jogo de memória. A única coisa que eu fiquei atenta, né, que eu pedi para que eles me entregassem, é a metodologia do jogo, né, aquele como jogar. E nessa metodologia eu questionei muito se estava dentro da faixa etária deles. Por exemplo, jogo da memória. Eu não podia ficar só num joguinho de vira cartinha sem o desafio da pergunta do porquê que aquilo está ali, né? Ou como isso acontece. Por quê? Porque eu trabalho com ensino médio, certo? Embora, como alguns fizeram o jogo da memória, vale a pena contar aqui que eu tinha aluno Down numa das turmas e um aluno com déficit de atenção leve, moderado. Leve a moderado. E os dois pegaram esses jogos da memória e disputavam entre eles quem conseguia mais, e dessa forma eles visualizaram muito mais imagem a respeito do reino animal do que eu teria dado em 6 meses para eles. Entendeu? O Down desenhava as imagens, então foi muito divertido essa parte da superar a expectativa, porque não tinha como criar um jogo de perguntas para essa categoria, vamos dizer assim, né? Que tem um pouquinho mais de dificuldade. Então, a partir do momento que eles criaram os jogos, cada um fez seu estilo de tabuleiro, tinha tabuleiro com desafios, tinha tabuleiro com avatar, tinha tabuleiro que pegou o avatar, o pininho de outros jogos já pré-existentes em casa. Então, ficou bem à vontade. Teve jogos tipo Banco Imobiliário com cotação de moeda. Então, foi bem divertido a parte lúdica deles, porque eles são muito criativos. E para a avaliação desses jogos, eu apliquei 4 avaliações, tá? Então, eu sugiro criar planilhas de acordo com o objetivo de cada professor. O que ele quer avaliar, né? Então, eu coloquei a autoavaliação do grupo, o que eles acharam do trabalho deles, depois que eles jogaram, porque daí eles viram os outros trabalhos dos colegas, e assim eles puderam fazer uma autoavaliação do grupo, autoavaliação pessoal, cada aluno se avaliou dentro desse trabalho, a avaliação dos colegas, quando jogaram o jogo do outro colega, o que eles acharam daquele jogo, e a avaliação do professor, se cumpriu os objetivos, se o conteúdo estava condizente com o que foi estipulado, e assim
foram criadas as planilhas em cima disso. Com as opções que os alunos mais escolheram para jogar, né, foram jogos de tabuleiro de forma geral, né, de caminhar seguindo trilha, jogo da memória com perguntas e respostas, todas as turmas tiveram, e teve turma que escolheu preparar no Kahoot, que é um aplicativo de quiz. Então, eles mesmos elaboraram as perguntas e tinha o timezinho para responder no celular. A única dificuldade é que na escola não tinha internet. Então, eles não podiam baixar no celular do colega. Então, essa foi a dificuldade com o aplicativo, certo? Mas, no mais, o jogo foi interessante. Muitos levaram para casa o link, instalaram em casa e brincaram em casa, né? Então, essa foi a parte online da brincadeira deles, tá? Então, eu tentei resumir ao máximo, porque como era só um relato de experiência, eu não sobrecarreguei vocês, porque eu acho que a parte essencial mesmo, acredito eu, que é a prática da Stephanie mesmo, que ela já abrangeu muito e explanou muito bem o conteúdo, né? Então, eu agradeço vocês, né, pelo convite novamente, e passo a palavra para o professor Eduardo. E abro as perguntas também, né? Obrigado, Maria Letícia. Foi muito bom esse relato de experiência. Eu acho que isso pode estimular, né, a criação e o desenvolvimento aí por outros professores e professoras, né? E eu acho que o nosso evento de hoje conseguiu cumprir com esse objetivo, né, da gente falar da experiência de mulheres na ciência, aplicando ciência, fazendo ciência, e também dessa experiência relacionada aos jogos, ao fazer um jogo, né, os fundamentos por trás aí do uso da mecânica de um jogo no processo de ensino-aprendizagem, né, e, repetindo o que eu falei no início, lançando aqui, então, a nossa mostra gamer, né, que em breve a gente vai lançar o edital para o concurso, né, então, como que os alunos vão poder se inscrever, como que os grupos podem ser formados, as regras para esse torneio, né, para essa mostra, e a nossa ideia é de que, nosso planejamento, aliás, é de que no final do ano, em outubro, a gente já esteja aí podendo, junto com a Semana de Ciência e Tecnologia do CNPq, estar divulgando esses alunos vencedores dentro desse projeto, né? Então, a gente agradece aqui também o apoio do CNPq, o apoio da Fundect na realização de nossos projetos, o apoio das instituições, né, onde os pesquisadores atuam, as escolas e a Secretaria Estadual de Educação, né, da onde a professora Maria Letícia leciona, a Uniderp, o programa de pós-graduação, tanto o programa de Meio Ambiente e Desenvolvimento Regional, quanto o programa de ensino em Ciências e Matemática, também são parceiros dessa proposta, e a Fiocruz Mato Grosso do Sul. Tá? Então, eu agradeço a todos os presentes, e a gente tem um tempinho para algumas perguntas, né? Se alguém tiver alguma curiosidade, está aberto aí. Não? Ninguém? Olá, tudo bom? Vocês me escutam? Sim. Sou Márcia Cristina, sou professora da Rede Municipal de Ensino. Fiquei sabendo ontem à noite do evento e fiz questão de participar. Pelo título, eu achei que fosse coisa ligada a videogame. Aí, quando eu assisti a fala e vi que são jogos... você me desculpa, é que eu tenho uma live agorinha, mas eu queria assistir essa também. Aí eu vou fechar um pouco aqui para poder a gente conversar melhor. Eu participei de um evento
da Fiocruz, em 2000 e alguma coisa. Oi, vocês me escutam? Sim, pode falar. Aí, uma aluna minha foi premiada, nós ganhamos em segundo lugar na região Centro-Oeste. O evento, ele vai por cidades, né? Aí faz a seletiva regional, até chegar na seletiva nacional, e nós fomos premiados. Eu não vou lembrar o ano agora, mas a gente foi premiado, e a aluna, a Bruna Bortoleto, ela fez um jogo de trilha sobre a dengue, que é um conteúdo que eu trabalho todos os anos, e ela fez uma trilha, e para a imagem, né, do jogo, ela usou informativos e fez a embalagem do jogo, criou como se fosse um material mesmo de empresa, né? Só que ela fez tudo manual. E esse ano, e foi assim, uma vitória, né? Eu não sabia que a gente ia ganhar, e a gente ganhou em segundo lugar, a gente foi premiado, fomos receber o prêmio lá na Fiocruz. O trabalho dela realmente ficou muito bom, muito bem caprichado, né? E uma outra coisa que eu queria comentar também é que agora na pandemia, nesse ensino remoto, eu trabalhei, fiz propostas, a gente nunca sabe quem vai aceitar, né? Para os alunos produzirem jogos, e com a turma do 9º ano o tema era astronomia. E eles fizeram trilha, infelizmente o celular da gente recebendo muita coisa, né? Às vezes ele trava, eu precisei reiniciar tudo, perdi muitas coisas, mas alguns jogos que eles produziram foram trilhas, e fizeram perguntas relacionadas às características dos planetas. Mas esse tema de criar jogo está muito internalizado nas crianças de 10, 11 anos, 12 anos. Eles querem criar jogo. Eu falo assim que a cada 150 que querem ser o youtuber, você vai encontrar um que quer produzir o jogo. E foi esse o meu motivo por estar aqui, para ver se realmente vocês iam abordar essa linha de produção, de criação de jogos, porque a meninada, ela está focada nessa parte aí de querer produzir. E eu tive uma turma também, há muito tempo atrás, de um menino que produziu um jogo de videogame sobre dengue também, já no celular. Só que o material que ele salvou para entregar era CD. Como hoje eu não tenho mais leitor de CD, eu nem sei onde que foi parar esse material, mas era uma ideia já da época, ele mesmo criou. E aí agora a professora falou desse recurso, eu vou procurar para propor para os meninos tentar criar jogos através desses programas. Hoje em dia a tecnologia está melhor, né, e mais acessível para todos. E sobre os tipos de jogos que ela apresentou, são os mesmos que a gente vê na sala de aula mesmo. Memória, quiz, geralmente são esses jogos que eles criam. Eu já tive alunos que criaram um jogo de boliche, vira-lata, lembra aqueles que a gente empilha as latas e pega a bolinha de meia e derruba? Esse jogo faz sucesso, a meninada gosta muito. E eu me encontrei aqui, eu fui e voltei minha memória de um tempão atrás, porque eu trabalhei com jogos, e uma vez eu apresentei também numa formação da rede, e realmente uma professora da UFMS, ela falou que como que eu conseguia trabalhar com tanto aluno dessa maneira. Eu acredito na produção, eu gosto que os alunos produzem as coisas, e eu também levo algumas coisas. Eu já criei jogo da memória do Pantanal, para trabalhar com uma turminha de pré e primeiro ano. Então, aí eu vi a professora falando dos animais, realmente é bem interessante, assim, essa ideia. Assim, eu perdi muito material, entrou ladrão na minha casa, roubou meus computadores, eu perdi muita coisa, já não tenho quase nada assim, mas eu vejo que
a falta de tempo de não ter publicado muita coisa, né? Ou ter compartilhado mais com outras pessoas esses materiais. Gente, eu quero agradecer. Eu voltei numa memória assim, muito grande, ao mesmo tempo que vocês me colocam no presente, porque hoje um aluninho falou que ele quer criar jogo de videogame, que é o sonho da vida dele, ele falou que é isso que ele quer ser quando ele crescer. Muito obrigada, parabéns pelo trabalho de vocês e por multiplicar e por prever futuro, né? Não ficar tanto no passado, igual o ensino que a gente estudou, ficou muito no passado. Muito obrigada, gente, gratidão. Você está falando de onde, querida? Campo Grande, Mato Grosso do Sul, da minha casa. Legal. Obrigado, Márcia, pelas palavras. Eu trabalho em Dourados, né? E eu gostaria de convidar esses palestrantes para poder fazer uma palestra até para os nossos alunos que estão saindo do normal médio. Acho interessante isso. Viu, Stephanie? Essa é uma boa ideia para poder trazer os alunos para assistir, né? Hoje a Aline postou, eu estou assistindo. Apesar de que tive problema sério aqui para assistir, ficou truncado o tempo todo, mas tenho certeza que realmente foi assim, um momento muito bom. Então, que bom. Se vocês puderem participar, Maria Letícia, Lilian, tá? Parabéns para vocês. Gente, me convida, que eu quero assistir também, tá bom? Muito obrigada, gente. Eu vou pedir licença, porque eu tenho essa live, que eu também tenho interesse. Eu perdi a primeira, eu vou assistir a segunda, é a reprise. Obrigada, viu? De nada, Márcia. Ô, Vilma, depois manda seu contato no chat, porque aí as meninas entram em contato, ou a gente passa os nossos contatos para você, tá bom? Tá legal. A Stephanie sabe do meu contato, mas eu mando sim. Eu tenho seu contato. Mais alguém? Manda para mim o contato, eu quero anotar. Oi, alguém mais quer se manifestar, quer perguntar? Não? Então, nós encerramos aqui o nosso evento. Agradeço a participação de todos. Nós chegamos aí no ponto máximo a ter 44 pessoas assistindo simultaneamente. Aí eu vi que oscilou, tinha hora que tinha mais, tinha menos, então não sei se foram as mesmas 44 ou se teve troca. De qualquer forma, não esqueçam de assinar a lista de presença, tá? E fiquem atentos que em breve teremos outros eventos, em breve vamos lançar, pretendemos lançar o edital aí da Mostra de Ciências, né? E se puderem compartilhar com colegas, pessoal que atua na rede de ensino estadual, municipal, quiserem compartilhar esses eventos, compartilhar sobre a amostra que nós vamos fazer, que o intuito é que tenha realmente a participação de alunos e professores da rede pública. Tá bom? Então, muito obrigado a todos. Deixo aqui o meu abraço e meus parabéns às mulheres e meninas que fazem ciência aqui no nosso país. Obrigado.